Oi, meus lindos, minhas lindas. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu postava alguns vídeos, falava um pouco da minha vida. Daí a vida foi ficando corrida, eu fui postando mais no Instagram, lá nos Filhos Sem Asas, que é o Instagram dos meninos, onde eu posto um pouquinho da vida deles. E aí algumas pessoas que seguem lá começou a me perguntar: e o seu canal? Eu nunca mais vi vídeo e tal, e eu sempre falava que eu ia voltar a gravar. E aí eu fiquei pensando, né, por que não gravar e contar um pouco da minha história? Eu adoro histórias de verdade, do cotidiano, do dia a dia. E aí eu vim falar um pouco de mim, da minha vida. Eu acho que quando a gente fala, a gente consegue dois propósitos com isso. A gente se cura e a gente ajuda outras pessoas a se curarem. Porque as pessoas vê na nossa história muitas vezes uma forma de ajuda. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Por que que às vezes eu desabafo um pouquinho aqui? Não exatamente pelo YouTube, mas pelo canal, pelo Instagram. Coloco pedacinhos assim da minha vida. Eu casei em 1985. Casei depois de 6 meses de namoro. Pouco tempo, né? Mas assim, a gente até casou se gostando, mas amor mesmo veio com o tempo. Por que que a gente, na verdade, não casamos? Fomos morar junto. Casamento, a gente concretizou, eu realizei meu sonho de casar na igreja, de ver a Grinalda, depois de 7 anos que a gente morava junto. Que inclusive eu postei uma foto esses dias, onde o Maico, meu filho, Camila, minha filha, eram meus damas de honra, foram meus damas de honra. E o Lipe não tá lá porque ele não existia. Ele só veio alguns anos depois. E eu casei como todo mundo, sonhando em construir a minha família, ter filhos, é óbvio. E achei que eu ia ter uma vida normal, como todo mundo acha, né? Mas não me perguntem por quê. Vamos imaginar que seja a obra do divino, né? Eu engravidei 3 vezes, tive meus 3 filhos e seguiu o curso, a vida seguiu o curso. E quando a Camila completou 15 anos, a gente descobriu uma doença rara. Mas no começo a gente imaginava que essa doença seria uma doença tratável, como qualquer outra. Achava que seria isso, né? Até vir um diagnóstico bombástico, que a Camila teria uma doença dura, neurodegenerativa, que a levaria para uma cadeira de roda. Claro que para mim, para o pai, foi devastador. Para a família, né? Eu tinha minha filha aí com todas as esperanças dela, com todos os sonhos para serem alcançados, com uma enorme vontade de ser o que ela decidiu ser na vida, que era atriz. De repente, um diagnóstico desse te tira do prumo, te faz repensar, te dá um luto. Essa que é a verdade, você vive um luto, porque primeiro você precisa viver esse luto e se perguntar por quê. Por quê? O que nós fizemos, né? Quando isso acontece com um pai, com uma mãe,
No nosso caso, eu tô falando com o pai e com a mãe, tô pensando eu como mãe, ou meu marido como pai, mas no filho é devastador. E esse mesmo médico que me deu o diagnóstico, ele também falou para mim: onde você mora tem escada? Tem. Procura uma casa sem escada, sem andar, porque ela vai precisar disso. Até então ela, né, vai precisar disso. E eu vim aqui contar um pouquinho dessa história, porque a gente sempre acha que o quintal do vizinho, a grama é mais verde. No varal do vizinho, as roupas são mais brancas. Até a gente olhar direitinho sobre, com outro olhar, sobre outras lentes, né? Para ver que às vezes os problemas se muda de casa, de sala, de cozinha, mas os problemas na verdade só se repetem. Eu quis tomar esse meu canal no YouTube e agora eu vou começar a contar um pouquinho da gente, porque eu sei que isso pode chegar muito longe e ajudar outras famílias que, como eu, também têm filhos na mesma condição ou com uma doença rara, um outro tipo de doença rara. Quem sabe a gente não pode, de alguma maneira, ajudar, né? Nem sempre eu tive o equilíbrio que eu tenho hoje. Descobrir tudo isso, descobrir essa doença, me deixou desequilibrada. No começo, eu me neguei a aceitar, me neguei a viver tudo isso. Até o dia que a minha filha olhou para mim e falou: nós estamos vivos, luta pela gente. Nós estamos vivos. Quando ela falou luta pela gente, ela estava falando, porque agora eu entro numa outra etapa da conversa. Quando a Camila tinha alguns anos de descoberta da doença, o médico me mandou ir para o genoma. Precisava fazer alguns exames genéticos e precisava fazer na família toda. Na Camila, no Felipe, no Maico, no meu marido, em mim. Nessa época, meu marido estava viajando a trabalho e fui eu lá para a USP com os dois, com os três, né? E o Felipe, ele me dava indícios, ele é o caçula, ele me dava indícios de que alguma coisa não estava bem, não ia certo. Porque começa ali um, uma questão de dificuldade na terceira série. A Camila tinha passado por isso. Consequentemente, ele também estava começando a passar por isso. Eu tinha muito medo de procurar um médico, mas eu tinha essa consulta marcada e lá fui eu. E quando eu cheguei lá, alguns anos depois da Camila já ter tido o diagnóstico, eu tive o diagnóstico pela segunda vez. O Felipe também tem a doença, também degenerativa como a dela, e também vai para cadeira de roda. Ali, para mim, eu imaginei que se fosse o fim, porque eu nem estava habituada a viver aquele problema com a Camila, eu nem estava entendendo como cuidar da Camila direito. Como que agora eu tinha um segundo diagnóstico, como que eu ia cuidar dos dois? O Michael estava fora, não ia ter a doença, mas a Camila e o Felipe sim. Eu me desesperei de todas as formas, acho que chorei alguns dias. Foi aí que a Camila falou que eles estavam vivos, que eu cuidasse deles. Então, você para pensar que aquele teu filho tem razão, né? Você vai fugir de tudo isso? Alguns fogem, alguns abandonam. Mas eu decidi que eu iria ficar. Eu decidi que eu ia cuidá-los, que eu ia enfrentar o mundo,
que eu ia procurar informações aonde tivesse. Aonde tivesse eu ia encontrá-las. E assim, alguns anos depois, com alguns amigos, nós fundamos a Associação de Paraparesia Espástica Hereditária e hoje doenças correlatas, porque a gente abraçou mais 5 doenças correlatas. Então, esse é um pouquinho da minha história. A gente já foi desafiado inúmeras vezes, porque não é só ter uma doença, é ter uma doença rara, difícil, degenerativa, e que acabou danificando o cognitivo dos meus filhos. Camila era uma menina muito inteligente, nadava no colégio, ia atrás das coisas dela, dizia que ia ser atriz. Queria desbravar o mundo, a minha pequena. De repente se vê sentada numa cadeira de roda sem ir para lugar algum. Depois o Felipe estudando, me dando muito trabalho, porque o Felipe me dava muito trabalho. Mas a gente não conhece os propósitos de Deus e eu queria ter ficado com meu filho daquele jeito, mas eu não sei como seria o trabalho que ele andava me dando. Hoje eu sei que os dois estão numa cadeira de roda e que a gente reaprendeu a lidar com a vida. A gente aprende todos os dias um pouquinho, cada dia. Mas você acha que a gente só enfrenta esses desafios? Não. Eu tenho um marido, que é o mesmo, sempre foi o mesmo. Tô casada há 38 anos. E ele trabalhava, sempre trabalhou em televisão. Nosso começo de vida foi muito difícil. Sabe, quando a gente casou, a gente tinha uma mesa vermelha, um guarda-roupa que era o meu, da época de solteira, uma cama que também era minha, um fogão que a gente comprou e geladeira a gente não tinha. Nós ficamos muitos anos sem ter geladeira, uns 4 anos. E a vida era tão difícil que a gente só tinha de mistura ovo para comer. Eu me lembro muito desse período. E eu me lembro de uma frase do meu marido, que era o seguinte: quando eu reclamava e falava, putz, não sei mais como fazer ovo. Era ovo em salada, era ovo cozido, era ovo frito, era ovo pochê, era ovo omelete. Um dia ele disse para mim que ovo seria um dia na nossa vida para fazer bolo, boas receitas, para fazer o que eu quisesse. Mas seria algo que eu ia poder escolher. Graças a Deus, hoje eu vivo esse momento. A gente batalhou muito para isso. Mas o que eu queria falar a respeito disso é que no meio desse turbilhão todo, ele sempre trabalhou em televisão, sempre foi um cara muito família. E aí, agora, depois de 25 anos de TV Globo, em novembro de 2021, ele foi mandado embora. E mais uma vez meu mundo caiu total. Porque a gente tinha uma vida equilibrada. A gente tinha uma vida toda regradinha, né? Com tudo que eu fazia, aquele dinheiro que entrava e eu conseguia administrar, porque eu sempre fui administradora do lar. E o que a gente faria a partir de agora? E o que eu vim aqui contar para vocês também, além de um pedaço da minha história, é que eu sempre fui uma pessoa que enxerguei o futuro de uma forma ampla. Eu sempre procurei me informar, como é que eu vou administrar a casa, como é que eu vou fazer esse dinheiro render mais,
como é que eu vou não deixar nada faltar? Ele era o provedor e eu tinha que me virar com aquilo que ele trazia. E aí, quando ele foi mandado embora agora, em 2021, final de 2021, a primeira coisa que eu me perguntei, como vai ser agora mudar toda a nossa vida? Porque nós fomos pessoas muito batalhadoras, que sempre lutamos muito pelo que a gente queria. Nossa casa própria, ter um espaço para os nossos filhos que fosse confortável, que o Felipe e a Camila nunca faltasse uma fisioterapia, porque é um tratamento caro. Graças a Deus, a gente sempre conseguiu pagar a fisioterapia para eles. A TV Globo sempre me ajudou muito nesse processo. E agora eu tinha que seguir carreira solo, meu marido também. Eu tinha que administrar o que não entrava mais e o que ia entrar da forma que ia entrar. Não teríamos mais convênio, não teríamos mais ajuda na fisioterapia e como seria? A grande verdade é que vivendo alguns dias nessa nova realidade, eu percebi que dependendo de como eu fizesse as coisas, eu não ia precisar mudar muita coisa. Eu sempre trouxe para mim a lei da atração. Foi assim que eu comprei essa casa, foi assim que eu comprei, foi assim que nós compramos essa casa, foi assim que nós compramos o meu carro, o carro dele. Eu sempre me perguntei como que trabalhando sozinho, sim, porque eu trabalhei alguns anos da minha vida e depois eu precisei parar para ser do lar. Eu precisei cuidar dos meus filhos. Quando a Camila, alguns anos atrás, começou a engasgar, o médico disse para mim, se você tá fora, se ela fica com alguém, é melhor que você consiga ficar em casa com ela. Se acontecer alguma coisa, você tem como fazer algo rápido. E a partir dali eu não quis saber mais de trabalhar fora. Era um pedaço de mim que eu ia ter que pôr uma pedra em cima e me reinventar de uma outra forma. Porque eu não queria ser a mulher que lavava, passava e cozinhava e apenas isso. Não. Eu tinha muita coisa para viver, para fazer. Eu sempre fui muito ávida. Só que eu também sempre trabalhei muito na associação que nós fundamos, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa que me deixasse feliz. E eu sempre corri muito atrás, sempre fiz muito curso. E aí eu comecei a me perguntar como que eu consegui fazer tantas coisas, sim, porque tinha que mudar, eu fui atrás da casa, eu achei a casa, eu trouxe o Caju para ver. Quando eu trouxe ele, você tá louca? Como que a gente vai comprar essa casa? Nós vamos comprar essa casa. Como eu também não sei, mas vai acontecer e a gente vai comprar essa casa. Era uma casa grande, que tinha andares sim, mas eu também estava pensando em dar um jeito, porque era aqui que eu queria morar. E aí a gente tentou daqui, tentou dali, não dava, financiamento saía muito caro, até que eu ofereci para o dono dessa casa a casa onde eu morava. E esse cara era todo místico. Então ele falou, ele tinha no banheiro uma pirâmide com uma luz azul. E ele falou, eu vou fazer uma oração essa noite, e se nessa oração eu sentir que eu devo fazer negócio com você com essa casa, a gente faz. Então eu o convidei para no outro dia ir conhecer a minha casa. Eu morava num condomínio e era uma casa que eu tinha feito do meu jeito, né? Do jeito que é mulher, combinando o forro do sofá com as cortinas. E aí eu levei esse cara na minha casa. No dia seguinte ele me ligou e ele falou, quero ver tua casa. E quando ele chegou na minha casa, ele ficou encantado com aquela casinha pequenininha,
jeitosa. E ele falou, ó, eu faço negócio com você se você deixar tudo que tem na sua casa aqui, do jeito que tá. Eu quero ela do jeito que tá. Você só vai tirar suas coisas pessoais. E eu que nunca tive medo de nada, nem muito... Eu sempre achei que eu podia comprar tudo de novo, falei, fechou. E assim, a gente fez uma uma compra casada. Até o caminhão que fez a mudança dele, fez a minha. Deixou uma mudança no local, pegou a outra e trouxe para o outro local. E eu nunca entendi que eu usava ali um pouco da lei da atração. Eu nunca entendi que eu estava emanando para o universo aquilo que eu queria, de volta e de uma maneira mais ampla. Mas hoje eu tô retomando meu canal e eu vim aqui contar um pouquinho dessa história para vocês, mas eu quero continuar. E aí eu quero continuar contando para vocês num outro vídeo, para esse não ficar tão longo. E aí eu quero continuar contando para vocês como que foi a mudança para essa casa aqui e como que foi a história de ter comprado a casa ao lado sem ter um centavo no bolso. Por isso que eu acho que eu sempre usei a lei da atração. Para tudo, sempre. Porque a gente não tinha nem o que comer. Tínhamos acabado de mudar para essa casa. Na venda casada dessa casa, a gente colocou o único carro que a gente tinha na conta. O cara levou o carro, trocamos casa por casa. Tive que voltar o valor que nós tínhamos na poupança, raspamos essa poupança e ficamos sem ter como comprar nem arroz. E eu passei e vi a casa aqui do lado vendendo. Falei, olha, cheguei aqui e contei para ele. A casa do lado tá vendendo, eu vou comprar essa casa. Ele falou, você é louca. A gente acabou de mudar para essa casa, compramos essa casa agora, não tem nem como fazer compra do mês. Você quer comprar a casa ao lado? Eu falei, sim, nós vamos comprar. Mas como esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar essa história para contar um outro dia. E a minha ideia agora é sempre postar vídeo contando um pouquinho da minha história para vocês. Um pouquinho do meu dia a dia. Hoje é domingo e eu vou ficar por aqui. Tá bom? E eu espero que vocês gostem de ouvir um pouquinho da minha história.